Continuando a nossa aula, a solubilidade ela também depende da concentração. E nisso você tem uns nomes que é dado, que vocês até fizeram umas contas, que vocês viram lá. Então o que acontece? A concentração é uma propriedade diretamente relacionada com a solubilidade da solução, pois é definida entre a razão entre a massa do soluto, guardem isso aqui, ó. A concentração é dividida entre a massa do soluto com a massa da solução, tá? Lembrando do soluto. Esta concentração pode ser representada de 4 formas. Então, vocês podem ter a representação por PV. O que seria o PV? Seria peso. O P seria peso. Peso. Tá? Peso. Opa! E o V seria volume. Então você tem uma solução peso por volume. Opa! Esse meu mouse está ruim. Você tem uma solução peso por volume, tá? Onde o P vai representar a quantidade em grama de um fármaco, tá? E os 100 ml de solução, ou seja, você tem uma substância em 100 ml de solução. Quando eu falar peso por volume, quer dizer que você tem uma quantidade em grama numa solução para 100 ml. Guardem só isso. Peso por volume, você tem uma quantidade de substância em grama para uma solução de 100 ml. Toda vez que eu falar peso por volume. Quando eu falar PP, quer dizer peso para peso, aonde você tem uma quantidade de soluto ou de fármaco em grama para 100 gramas de solução, onde você vai ter uma substância para 100 gramas de solução, ok? Peso, peso, você tem uma quantidade em grama de um fármaco ou soluto para 100 gramas de solução. Anotem isso no caderno. É a quantidade em grama de fármaco em 100 gramas de solução. Quando você fala VV, quer dizer volume por volume, aonde vai ser representada uma quantidade de mililitros, quer dizer ml de um fármaco, para 100 ml de solução. Então, quando eu falo VV, você tem uma quantidade de um fármaco em ml, pode ser mais de 1 ml, 2, 10 ml, não importa. Você tem que saber isso. Você tem uma quantidade de fármaco em ml para 100 ml de solução, ok? Quando eu falo VP, quer dizer que eu tenho uma quantidade em ml de fármaco para 100 gramas de solução, tá ok? É só isso que vocês precisam decorar, que quando eu falo VP, eu tenho uma quantidade em ml de fármaco para 100 gramas de solução. Por exemplo, se eu colocar na prova, qual é o significado da concentração de solubilidade PP? Quer dizer que você tem uma quantidade de fármaco em grama para uma quantidade de solução para 100 gramas.
Se eu perguntar qual a concentração e a solubilidade de uma fórmula PV, você tem uma quantidade de fármaco em grama para 100 ml de solução. Lembrando, P é sempre peso, V é volume. O peso vai ser sempre em grama, o volume ele pode ser ml ou litro. Nesse caso aqui, a gente está falando para ml. Tá ok? Deu para entender, né? Bom, agora vamos falar sobre as suspensões. Suspensões são formas farmacêuticas líquidas que apresentam duas fases, uma interna sólida, descontínua ou dispersa, e outra externa líquida, contínua ou dispersante. A fase dispersa é insolúvel na fase líquida, mas através de agitação pode facilmente suspensa. Então, ele vai suspender, ele não vai criar uma dissolução, não vai criar uma homogeneidade, ele não vai se dissolver. Então, a suspensão, você tem um produto, um solvente líquido, onde você vai misturar, no caso aqui que a gente está falando, um princípio ativo insolúvel, e você vai dispersar ele criando uma suspensão, tá ok? A suspensão, ela nunca deve ser filtrada. Por que eu nunca filtro uma suspensão diferente de um xarope? Um xarope, eu posso fazer a filtração dele. Já no caso da suspensão, não. Por que eu não posso fazer a filtragem de uma suspensão? Alguém sabe? Vamos lá. Vou fazer um desenho aqui bonito. Bom, suponhamos que aqui você tem o seu frasquinho, tá? Você tem o seu líquido. Suponhamos que esse azulzinho seja o líquido. E você tem as suas partículas suspensas. Lembra? Suspensão é quando você tem um princípio ativo que você não consegue fazer a dissolução, você não consegue solubilizá-lo. Você agitou, você fez a suspensão dos produtos. O que acontece? Se você pegar essa solução, essa suspensão e filtrar, como você tem princípio ativo que ele não solubiliza nesse meio, o que acontece quando você filtrar? A tendência vai ser passar só o líquido para o outro recipiente e o soluto, no caso essas partículas, vão ficar retidas. Então o que vai acontecer? Praticamente você não vai ter o efeito da medicação. Por quê? Suspensão, gravem isso, suspensão, ele nada mais é que uma forma que você tem de o soluto ele ficar suspenso no meio líquido. Ele não se solubiliza, tá ok? Se eu fizer uma filtração de uma suspensão, eu vou reter o meu soluto, no caso, o meu fármaco, e assim esse medicamento, essa suspensão, não vai ter ação. Por quê? Eu só vou passar para esse meio aqui, se eu filtrar, apenas o líquido. O meu princípio ativo vai ficar retido na hora da minha filtração. Por isso que, diferente de solução, suspensão a gente não filtra. Deu para entender? Se eu perguntar isso na prova, que com certeza eu irei perguntar, por que não se filtra uma suspensão? Não se filtra uma suspensão porque o princípio ativo fica suspenso num líquido. Ao filtrar essa suspensão, você vai reter o soluto ou o princípio ativo, fazendo com que essa fórmula não tenha ação.
Deu para entender isso, né? Ok. Gravem isso, é muito importante cair em prova. Tá. Suponhamos que você fez sua suspensão, tudo fez bonitinho, tal. A suspensão, com o tempo, como eu expliquei para vocês, você deixou lá 2 horas. Suponhamos que você deixou 2 horas. Nesse vidro aqui, você deixou... Opa! Suponhamos que você deixou lá descansando, você deixou lá, ou você vai dar uma suspensão para o seu filho, você deixou lá o xarope, ou a suspensão, desculpa, a suspensão por 2 horas parada. Suponhamos, tá? A tendência do princípio ativo, no caso o soluto, é ele se depositar no final, no fundo, tá? O que vai acontecer quando isso... Opa! Suponhamos que ele se depositou lá no fundo. A suspensão, lembrando, você tem que agitar. Por que eu tenho que agitar uma suspensão? Eu agito porque o princípio ativo, a tendência dele é depositar-se no fundo e com o processo de agitação eu vou suspender novamente as partículas. Então eu agito para as partículas todas que estavam no fundo do meu vidro suspender. É como eu falei para vocês do xarope de amoxicilina, quando você coloca água em casa, que tem aqui lá, que você coloca água. Quando você agita, você suspende as partículas, tá? Então, por isso que quando você faz uma suspensão, você tem que agitar depois de algumas horas. Quando você leva essa suspensão para casa, sempre ela vem, agite antes de usar. Quando você vê, se você não agitar, você vai ver que vai ter 2 fases. Uma fase líquida e o outro pozinho misturado naquela fase líquida. Qual que é a vantagem da suspensão? Então, a suspensão, se caso eu perguntar na prova, as vantagens da suspensão, ela é ideal para veicular princípios ativos insolúveis ou instáveis na forma líquida. Então, a suspensão ela é muito utilizada para você veicular princípios ativos que sejam insolúveis, tá ok? Ela é ideal para pacientes que não conseguem deglutir comprimidos, como a solução oral. Então, você tem um princípio ativo. Se eu perguntar na prova, você tem um princípio ativo que ele é insolúvel em meio aquoso, em um líquido. O que você irá fazer? A pessoa não consegue deglutir cápsula. O que você poderia fazer? Você pode colocar assim, eu iria, como eu tenho um princípio ativo que é insolúvel em meio líquido e o paciente tem dificuldade de deglutir cápsula, eu daria como uma hipótese para fazer essa forma em uma suspensão. Tá ok? Guardem isso também na cabeça. Então tá, realça menos odor e sabor de certos fármacos. Então ela consegue mascarar um pouco melhor os fármacos. O aumento da estabilidade química quando comparado às soluções é maior. Então a estabilidade quando comparado com as soluções, a suspensão, a estabilidade dela é maior, tá? Por quê? Pois ao estar disperso e não solubilizado, o fármaco está mais protegido da rápida degradação ocasionada pela presença de água. Tá, a desvantagem: baixa estabilidade física, apresenta menor uniformidade da dose, a velocidade de absorção se comparada às soluções. Então, por exemplo, se eu comparo uma solução com uma suspensão, se eu perguntar na prova qual absorve mais rápido, a solução ou a suspensão?
Nesse caso aqui, a solução ela absorve mais rápido. Por quê? Porque as partículas de princípio ativo vão estar solubilizadas na solução, enquanto na suspensão, as partículas de princípio ativo vão estar suspensas, vão estar insolúveis. Então, por causa disso, porque quando você toma a suspensão, até cair no seu estômago e degradar o princípio ativo para fazer a ação, ele vai demorar. Já na solução oral, você já tem o princípio ativo solubilizado. Então, ele não vai precisar passar por esse processo de degradação. Se você comparar uma suspensão com uma cápsula, quem vai agir mais rápido é a suspensão. Tá ok? Quando você compara a suspensão com uma solução oral, qual que vai ser mais rápido? A solução, porque a solução já está com o princípio ativo solubilizado, diferente da suspensão, que está com o princípio ativo insolúvel suspenso. Então, vai demorar um pouco mais para degradar esse princípio ativo que está suspenso na suspensão. Já na solução, o princípio ativo está solúvel, ok? Guardem isso na cabeça. Característica da suspensão. Então, a suspensão ela tem que ter umas características comuns dela. Qual que é? Sedimentação lenta. Por que a sedimentação lenta? Porque se você agita, suponhamos que aqui está a sua suspensão, aqui está a sua suspensão. Quando você agita, até as partículas pequenas caírem no fundo, suponhamos que essas aqui são as partículas. Essas partículas, para ser depositada no fundo, ela não pode cair muito rápido. Por quê? Aí o que acontece? Você agitou e ela caia muito rápido, você vai estar pegando só o líquido na parte de cima. Por isso que a sedimentação tem que ser lenta, não pode ser rápida. Se for rápida a sedimentação, o princípio ativo vai se depositar rapidamente no fundo e quando você for dar a formulação em suspensão, é perigoso você pegar menos dose do que você necessita. Por isso que a sedimentação da suspensão ela tem que ser lenta, tá ok? Fácil redispersão, ou seja, a suspensão deve voltar a ser dispersa com a agitação suave do paciente. Então, a redispersão dela, suponhamos que você tem que dar a suspensão para o seu filho a cada 6 em 6 horas. Tem gente que não vai ficar agitando lá 1 hora agitando para você conseguir manter a redispersão. Então, a redispersão tem que ser uma redispersão rápida, fácil. Então, você agitou um pouquinho, ela já se redispersa. Ela tem que ter um escoamento adequado. Ela não pode ter aquele escoamento duro, sabe, viscoso. Uma suspensão, ela não é viscosa. Ela não é viscosa que nem um xarope, muito viscoso. A suspensão, ela tem que ter um escoamento adequado para ela. Porque se você faz uma suspensão muito, como que eu posso fazer? Muito rígida, muito grossa, que nem um xarope, o que vai acontecer? Você vai ter dificuldade na hora de você tentar fazer a redispersão. Então, uma suspensão ela é muito mais líquida do que um xarope. Ela é menos viscosa que um xarope. Então, você não pode fazer uma suspensão muito viscosa, tá ok? Porque se você faz uma suspensão muito viscosa, você vai ter dificuldade na hora de fazer a redispersão. Entendido? Tamanhos da partícula adequado.
Quanto menor a partícula, mais absorvido ela será. Lembra que eu falei que você tem que diminuir o tamanho das partículas? Porque se você tem partículas diferentes, além de você ter dosagem, você concorda que essa partícula aqui de princípio ativo, ela terá mais dosagem que essa aqui? Então você vai estar dando dosagem em excesso. Por isso que as partículas têm que ser de tamanhos iguais. Por isso que também numa suspensão você vai primeiro fazer a trituração do pó, passar ele no tâmis para ele ter partículas iguais, para também ser melhor na hora da absorção. Porque você concorda que se você tem uma partícula desse tamanho e uma partícula desse tamanho, na hora que o cair no seu, suponhamos, no seu estômago, seu estômago vai demorar mais para desintegrar essa partícula grande do que essa. Então a ação vai ser muito mais rápida. Então lembrando, você tem que ter partículas de tamanhos iguais para que você não possa dar dose, na caso de suspensão, doses em excesso. Tá ok? E você diminui as partículas para melhor absorção. Aspecto das suspensões. Qual o aspecto que uma suspensão tem que ter? Ela tem que ter a consistência do veículo. O aumento da viscosidade reduz a velocidade de sedimentação. Então, você pode ter uma solução viscosa? Pode, mas não muito viscosa. Por quê? Porque a viscosidade ela faz com que a velocidade de sedimentação diminua. Mas na hora de você fazer a redispersão, que é agitar para dar para o seu filho, você vai ter que agitar muito. Então, cuidado com a viscosidade da sua suspensão. Densidade da fase dispersa. Quanto maior a diferença entre a densidade da partícula dispersa e veículo dispergente, maior será a velocidade de sedimentação. Então você tem como consertar a densidade do seu soluto, do seu solvente. Se o seu soluto for ter uma densidade maior que o seu solvente, qual que é a tendência? Você ter uma densidade maior do seu soluto, ele vai rapidamente cair no fundo. Então você tem que fazer o que também? Às vezes aumentar a densidade do seu solvente para diminuir a densidade, para diminuir o depósito do seu soluto, tá? Então a densidade ela também interfere. Se você tem um princípio ativo que ele é mais denso do que o seu solvente, a tendência é que ele caia muito rápido para o fundo da sua suspensão. Sedimentação. As partículas dispersas na fase interna tendem a se depositar e sedimentar no fundo, como eu falei. Quanto maior também as partículas, mais rápido ela vai se depositar no fundo. Por isso, você sempre tem que fazer partículas de tamanho iguais. Se vocês quiserem fazer um teste, pega o Nescau do filho de vocês, coloca num copo de leite, agita e espera um pouquinho. Você vai ver que com o tempo, aquele Nescau que sobrou, que ficou disperso, ele vai começar a se depositar no fundo. Quando você agita de novo com uma colher, no caso, ele vai se dispersar novamente. Se você esperar mais um tempo, você vai ver ele se depositando novamente do fundo. Amanhã tá todo mundo fazendo isso aí com Nescau. Tô até vendo na hora que todo mundo for tomar Nescau amanhã em casa. Para você fazer uma suspensão, você tem que ter um agente suspensor. Você adiciona esse agente suspensor para que ele possa fazer com que as suas partículas de soluto fiquem ainda mais dispersas no meio da sua solução ou do seu solvente. Ou no caso aqui, desculpa, não vou falar solvente porque não vai conseguir a solubilização. No caso da sua suspensão. Qual que é um agente suspensor? Eu posso usar um CMC, eu posso dar um HPMC, eu posso usar um natrozol,
Então, são alguns agentes suspensor que eu coloco para a gente fazer essa suspensão, tá ok? Que é o agente suspensor, ele é responsável por manter a suspensão do seu soluto, do seu princípio ativo, do seu fármaco, na sua solução suspensa. Acho que ficou bem confuso, né? Então vamos voltar. O agente suspensor, ele é responsável por fazer a suspensão das partículas do seu soluto, que no caso seria o seu princípio ativo, na sua fase líquida da suspensão. Tá ok? Então, para isso, você precisa de um agente suspensor. Isso aqui são as principais características que você tem que observar na sua suspensão. Lembrando que a adição de agente suspensor é muito importante na sua suspensão. Como eu citei, pode ser CMC, HPMC, natrozol e por aí vai. Então aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês estarem sabendo algumas coisas como soluções, tá? Então eu coloquei algumas, por exemplo, soluções otológicas. São formas farmacêuticas destinadas para aplicação no canal auditivo, utilizado para a remoção de cerumen, que no caso seria a cera, tá, do ouvido, infecções e inflamações no ouvido. Um exemplo de solução otológica é a solução otológica contendo o princípio ativo, no caso, o soluto clorafenicol, tá? Soluções nasais são destinadas ao tratamento local ou sistêmico. Deve ser pingada ou estilada. Estilada quer dizer aquele, sabe aquele igual do rinossoro, que você aperta e sai aquele sprayzinho, tá? Na cavidade nasal. Exemplo, o rinossoro. Aqui eu acabei copiando de novo no mesmo slide, só que eu coloquei um desenho para vocês verem. Solução otológica no ouvido. Solução nasal no nariz. A pessoa pingando ali. Soluções tópicas são preparações que devem ser administradas sobre superfície da pele ou couro cabeludo. Exemplo, Ilozone, solução tópica. Ok? Solução injetáveis, todo mundo sabe, é aquela que é injetável. São soluções destinadas a ser administradas pela via parenteral, injeções. São utilizadas em situações que precisa-se de uma resposta rápida e sua utilização requer cuidado de aplicação e asepsia. Exemplo de uma que todo mundo adora tomar, Voltaren. Voltaren injetável. Por que vocês utilizam uma solução injetável? Quando você precisa de uma resposta rápida. Se eu perguntasse para vocês, vamos ver se vocês estão craques. Qual desses três tem a resposta mais rápida? No caso, uma solução injetável, a cápsula, o comprimido, a solução oral ou a suspensão. Qual desses age mais rápido? Quem respondeu é injetável, correto. Mas por que a injetável age mais rápido do que as outras que eu citei? Porque a injetável ela já vai cair na corrente sanguínea. Então, por isso que a ação dela é muito mais rápida. Porque ela já cai na corrente sanguínea e já vai fazer a ação. Já os outros processos que eu estou falando, ele vai, por exemplo, no caso da cápsula, a suspensão ou a solução oral, ela vai cair no estômago para fazer o processo de primeira passagem, para depois ir para a corrente sanguínea. Olha o tempo que ela leva. Então, a resposta do injetável ela é mais rápida porque ela já vai cair na corrente sanguínea e não precisa passar pelo processo de primeira passagem. Tá ok? Por isso que a injetável é mais rápido.
Elixir, como eu já falei para vocês, solução hidroalcoólica de sabor agradável, adocicado, apresenta teor alcoólico na faixa de 20 a 50%. Exemplo ainda de um elixir que existe é o Decadron. Xarope. São preparações farmacêuticas que contêm açúcar, como a sacarose, e pode conter substâncias como flavorizante, aromatizante. Pode ser de morango, framboesa e por aí vai. Um exemplo de xarope que tem, que vocês quiserem pesquisar, é o Noctus Xarope. Tá ok? Enemas. São preparações líquidas destinadas à aplicação retal, com finalidade laxativa ou para fim de diagnóstico. Um exemplo de medicação é o fosfoenema. Edulito. Bom, o edulito, diferente do xarope, o edulito ele pode ser não, ele é usado muito para pacientes diabéticos. Por quê? Porque ele não contém na sua formulação açúcar. Então o edulito ele é muito utilizado para pacientes que têm diabetes. Ele é um xarope feito à base de produtos que não contêm açúcar. Então aqui são formas farmacêuticas líquidas para uso oral que é isenta de sacarose, também conhecida popularmente como xarope sem açúcar ou xarope para diabético. O açúcar geralmente é substituído pelo aspartame ou sacarina sódica. O aspartame é muito utilizado para, que agora me fugiu da mente, adoçante. Tem adoçante que tem o aspartame. Então, o edulito ele é utilizado para pacientes que contêm diabetes por não conter açúcar, sacarose. É utilizado um aspartame ou sacarina. Existem outros produtos também, como o manitol, que também ele pode ser colocado para fazer um xarope para diabético, porque o manitol ele adoça e ele também, o manitol além de adoçar, ele também é utilizado para fazer um xarope para diabetes. O problema do manitol é que você não pode usar mais que 70%, porque a partir dessa porcentagem ele pode se tornar laxativo. O manitol ele é muito utilizado também para pacientes que vai fazer endoscopia, tá ok? Então, sem fugir do foco, um exemplo que a gente tem de edulito é o Aeroflux. Tá? Se eu perguntar na prova, você tem um paciente diabético que foi na sua farmácia e pediu um xarope. Qual você recomendaria? Um xarope simples ou um edulito? Por quê? Você recomendaria o edulito, porque o edulito ele não contém sacarose, ele pode conter aspartame ou sacarina. Tá bom? Suspensão, forma farmacêutica líquida que contém partícula sólida dispersa em um veículo líquido, no qual as partículas não são solúveis, lembra que a gente já falou? Quando em repouso, as partículas se depositam no fundo do frasco antes da administração. O frasco com suspensão deve ser bem agitado para que as partículas se misturem no líquido. A suspensão pode vir pronta ou pode trazer apenas o frasco com o pó. E as instruções da sua preparação é chamada de suspensão extemporânea. Exemplo, amoxil BD 400 mg, suspensão oral. Então a suspensão, como eu já falei para vocês, a grande sacada da indústria foi criar uma amoxicilina. O que eles fizeram? Eles pegaram a amoxicilina e colocaram o pozinho dentro de um frasco e colocou para vender. Quando chega em casa, o paciente acrescenta água até a marca determinada
agita e ali ele tem uma solução, ou desculpa, uma suspensão de amoxicilina. Por quantos dias vocês guardam mais ou menos? O fabricante fala, depois de ter feito a suspensão, se eu não me engano, ele fala guardar, conservar até 10 dias. Por que eles fizeram isso? Porque eles conseguem manter mais a estabilidade. Por isso que eles agora vendem o amoxicilina em pó, naquele frasquinho, onde você acrescenta apenas a água. Que ali você, no caso da drogaria, ela consegue guardar por mais tempo do que se ela fizesse uma suspensão de amoxicilina e deixasse lá guardada. Mas essa suspensão você praticamente faz em casa, porque você vai colocar água e vai ter as partículas suspensas. Ó, para você ver, grande sacada que eles fizeram. Bom, gente, então espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre soluções, formas farmacêuticas líquidas, né? Sobre soluções, suspensão. Se caso ficou alguma coisa na dúvida, podem me chamar via WhatsApp, que eu terei o prazer de responder. Bom, a todos quero desejar boas aulas e podem contar comigo para o que der e vier. Precisando, só me mandar mensagem, ok? E eu vou ver se eu consigo postar amanhã para vocês, para quem eu vi que muita gente ainda ficou na dúvida, de como fazer o cálculo para a cápsula. Então eu vou fazer os cálculos para a cápsula e vou postar amanhã. E falo para vocês, ó, postei o cálculo de cápsulas, podem dar uma olhadinha, tá? Que vai ajudar a facilitar no cálculo de cápsula. Mas de soluções líquidas, era isso, de formas farmacêuticas líquidas, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha dado para aproveitar a aula e agradeço a todos por mais essa aula. Obrigado e tenham uma boa noite, um bom dia, dependendo qual for o horário que vocês forem assistir a essa aula. E uma boa tarde também, né? Porque quem for assistir à tarde. Gente, brigadão.